Agora acho que já começou a gravação. Bom dia. Então, vamos lá. Uma aula pós-feriado. A adesão foi baixa nos vídeos. Está sendo baixa aqui, né? Acho que foi nossa participação mais tímida até agora na disciplina. Mas vamos lá. Tá aqui. Então vamos para comentários. Primeiramente, Elaine, PBMAC. Gostei da aula do Rascunho Zero, foi boa a dinâmica, será um passo importante, espero que o tempo de elaboração e implementação seja curto, ou seja, que comece logo, né? Também esperamos. Mas teve um resultado protelatório que a gente vai comentar depois. Mais protelatório, mas eu fiquei um pouco desanimado na hora, mas depois conversando com o pessoal mais experiente, foi dito que isso é normal e que a negociação demora mesmo. Mas vamos torcer para que demore o mínimo possível. Agora o item que foi comentado, da Elaine, destaco aqui o item 7, Extended Producer Responsibility, uma ação de impacto quando pensamos em solução, a gestão do produto além de sua vida útil. É isso mesmo, queria lembrar, e isso vai ser falado mais adiante, acho que a Alexandra ou algum outro comentário foi feito sobre a questão das redes. E aí a gente vai falar disso também, dessas dificuldades. Mas o EPR, ele não é uma ação que vem sem custo para o consumidor, para o cliente. O EPR, uma vez institucionalizado, ele é repassado ao cliente. O que acontece é que o produto vai ficar mais caro, mas é um produto que vai levar em consideração o seu descarte e os impactos ambientais da sua produção, levado ao limite. O que o pessoal mais fala quando fala em EPR é do descarte, mas a responsabilidade estendida vai também para a matéria-prima, segundo algumas compreensões do tema. Isso à luz dos recentes acidentes em East Palestine, que teve lá nos Estados Unidos, com os vagões que transportavam monômeros da indústria de PVC, pegando fogo e tem um impacto violento lá agora. Foi tratado com uma certa rapidez, mas agora com os estudos avançando, o pessoal viu que o impacto foi muito maior do que imaginado, então o assunto está voltando à tona. E, na minha opinião, o EPR, ele é uma oportunidade para a gente aumentar a conscientização para a questão do real impacto e da real extensão da compra de um produto. Você vai ter noção de que você tem uma taxa relacionada ao descarte e à produção daquele produto. E aí, o que vai acontecer é que o produto vai ficar mais caro, o impacto para todo mundo vai ser esse, o produto vai ficar mais caro, e agora a gente vai ter que pensar mais vezes, ou pensar com mais tempo antes de adquirir um produto. Isso vai acabar levando ao menor consumo, a uma menor produção e ao menor impacto ambiental. Então, o EPR tem esse conjunto de expectativas associado a ele, né? Beleza. Então, Elaine, está aqui o comentário. A Naxandra, que fez uma colaboração muito legal aí para essa aula. Estou muito temerosa sobre quem comparar o governing body. E aí, a minha questão é que a gente tem que estar preocupado sempre, tem que estar temeroso e preocupado sobre quem compõe qualquer cargo, né? Inclusive eletivos. E o que eu acho que me acalma é que eu lembro do Norberto Bobbio, se eu não me engano, que era um dos teóricos da democracia, falando que a importância de qualquer posição numa democracia, a importância associada a qualquer posição na democracia deve ser, vou refazer minha frase, que associado a qualquer posição numa democracia, devemos ter a transparência e a possibilidade de crítica, porque é isso que norteia um comportamento probo, né? E um comportamento responsável em relação à posição daquele cargo. Então, é claro que esse corpo governante ele está associado a um governo que foi eleito democraticamente. Mas sem falar em eleição, falando em estrutura de governo,
essa estrutura ela tem que ser aberta, tem que ser transparente, tem que ser checável, e as decisões elas têm que ser passíveis de questionamento. Então, independente de quem participe, eu acho que, invariavelmente, todas as partes interessadas acabam participando direta ou indiretamente, e é importante que o trabalho seja acompanhado. Então, independente de quem componha, nós temos que ficar de olho, né? Temos que acompanhar. E o papel dessa disciplina é compor um dos papéis dessa disciplina é ajudar a compor um conjunto de conhecimentos a ser levado em consideração, né? Ampliar a divulgação e o pertencimento desses conhecimentos aí para todas as partes interessadas, pelo menos da discussão. Beleza, então compartilho com você, Alexandra, desse temor, mas acho que é parte do jogo. O conceito de EPR já está previsto nos tratados mais recentes da União Europeia sobre gestão integrada de materiais. Legal, isso é verdade, é uma tendência. Eu vou mostrar depois, ao fim da aula, se der tempo, um material que eu preparei para a oferta passada, quando o debate do Tratado Global tinha apenas começado, e aí tinha um trabalho sobre uma análise de 9 planos de ação. Aí eu vou mostrar esse trabalho aqui, mostrando essa tendência. E obrigado, Anaxandra, que tomou um tempo para me explicar aí o que eu pedi lá na aula, né? A diferença de dumping e littering. Dumping é o lixão, aonde é depositado sistematicamente pelo poder público o lixo de toda a cidade. Então, isso é o dumping. Littering é o péssimo hábito de jogar lixo na rua, nas calçadas, durante eventos ao ar livre. Entendi. Legal. Deixa eu até fazer o meu pointer aqui. Tá aqui. Então, littering e dumping são diferentes, e agora ficou claro. Obrigado, Alexandra, pela explicação. Que na aula eu coloquei lá que eu realmente não sabia traduzir os dois diferentemente. A diferença dos dois. Agora vamos lá. Agora as perguntas para você, Alexandra. A inserção de catadores em associações cooperativas é o ideal, mas tem diversas dificuldades, inclusive o desinteresse dos próprios catadores. Aí eu comentei que você coloca em verde aqui um dos motivos, que é o fato da indústria reciclagem precisar evoluir muito, tanto do que diz ao respeito ao tratamento dado aos catadores, e depois em azul outro fator que a gente vai ver ainda. Então você já tinha dito que, você já tinha colocado que provavelmente um dos motivos de desinteresse dos catadores é o trato que eles recebem da indústria, não necessariamente um trato especificamente, um destrato especificamente explícito, mas talvez um destrato pelo próprio custo, né? Pelo próprio valor que eles recebem em relação ao lixo. Então, deixa eu voltar para vocês. E aí eu queria abrir para vocês. A Naxandra, que acho que tem um conhecimento maior aí do tema, mas para todo mundo também. Vocês acham o que vocês acham desse comentário? O que vocês acham da situação no relacionamento com as empresas de reciclagem? Alguém tem um comentário? Ninguém? Seguimos? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. É uma atividade que requer subsídio do poder público. Daí nós concordamos. Realmente precisa de subsídio, precisa de regulação do poder público. Alguém abriu o microfone? Sim, eu, professor, bom dia, Vladimir. Pode falar. Oi, Vladimir. Eu pude acompanhar alguns trabalhos de reciclagem, tanto na cidade de São Paulo. Limeira tem alguns pontos, ecopontos, que faz gerenciamento. Mas realmente, assim, é um pouco de incentivo mesmo a fazer, né, e uma questão de conscientização da própria população. Aí não falo indústria de fazer gerenciamento em questão industrial, mas gerenciamento de um modo geral, né, que se abre à população, às pessoas comuns, né, que gera o lixo, não só as indústrias que ainda têm, né, legislação e deve seguir algumas legislações, né, tanto quanto ao gerenciamento de resíduos.
mas falta conhecimento, talvez, né, para a população, incentivo para, né, para a população fazer isso. E quando a gente pensa muito em gerenciamento, hoje a gente tem um grande problema, que é a questão de custos envolvido dentro desse processo, né? Eu trabalho bastante com aplicação de reuso, tanto da parte de gerenciamento de resíduos, como da parte de águas e efluentes, e esse incentivo fica muito apertado, porque as empresas, aí eu volto um pouquinho para a questão industrial, as empresas elas olham isso somente como custo e não como incentivo. Então, Está assim, se eu falando da penso, reciclagem como um todo. de um Ok. modo geral, né? Mas dentro da própria indústria fazer esse gerenciamento, acaba sendo olhado muito como custo e não como benefício, A porque reciclagem, né? Não, a mas a reciclagem de questão um dos modo geral. catadores com as empresas de reciclagem. Então, e aí, aqui em Limeira a gente tem 7 ecopontos que fazem esse gerenciamento de resíduo e manda para as empresas. Mas falta muito incentivo, falta muita estrutura dos municípios de criar, né, condições para isso. Aqui em Limeira, por exemplo, tem cooperativa de gerenciamento de resíduos. Essa cooperativa nunca funcionou, porque era uma cooperativa, foi criada pelo poder público, mas essa cooperativa nunca ela caminhou de forma correta. Tá, Então, tudo é uma questão de incentivo mesmo, né, de chegar esse material para esse pessoal, para essas cooperativas, e o que fazer dele depois de mandar para as indústrias que vai fazer o reprocessamento de tudo isso. Então, eu vejo que é algo que tem que amadurecer muito desde o gerenciamento, de quem faz gerenciamento, de quem leva, das cooperativas, da indústria que vai reprocessar. Então, tem que olhar para todo esse contexto. Ainda acho um legal. contexto muito vago em termos de gerenciamento. A cidade de Tá, São Paulo tem algumas cooperativas, algumas que funcionam, outras não. E aí é uma série de coisas. É custo, é pessoas, é incentivo, é gerenciamento do poder público. Então, não vejo como algo pontual. Tem que olhar para tá, toda a gestão, né, em cima disso e refazer todo esse contexto. Tem muito a amadurecer nesse sentido ainda. legal. Obrigado, Vladimir. A Né? Fernanda falou aqui, incentivo do poder público e educação continuada da população Exatamente. para o hábito de separação e valorização dessa atividade. Eu acho que parte dessa questão que a Alexandra levantou, ela levantou a mão também, sobre a relação a valorização dessa atividade. E pelo que o Vladimir falou, também acho que é uma questão de gestão do poder público para poder regular isso. E a Alexandra, que é a dona da pergunta, vai poder falar agora. Pode falar, Alexandra. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Sim. Então, realmente, esse é um assunto assim que tem múltiplos fatores. Eu concordo que tem que ter alguma ação do poder público, mas a pequena experiência assim, que eu tenho com cooperativas e associações de catadores, eu vejo que o incentivo, assim, o papel do poder público, muito mais do que subsídio e regulação, é de, assim, criação da lei, a implantação da coleta seletiva. Então, isso é fundamental para que realmente ocorra. E, e o consumo, incentivar o consumo de materiais recicláveis. Eu acho que seria também uma coisa muito importante que o poder público poderia fazer. Por quê? Porque não adianta, mesmo que as pessoas separem, mesmo que os catadores coletem e triem e tal, se não tiver um mercado que vá absorver esse material, o produto reciclável não vai, assim, o negócio não vai para frente. Muitas vezes o pessoal, assim, demoniza muito as indústrias de reciclagem. Tem algumas, como em qualquer setor, né? Tem pessoas de má fé, mas as que
eu tive contato aqui, as que eu conheço, se não fossem essas indústrias e os próprios atravessadores, o negócio não iria para frente, porque precisa ter esse mercado. E os catadores, eles não têm condições de fazerem essa atividade industrial, né? Eles não têm conhecimento para isso, né? Então, realmente, é uma cadeia aí de coisas que tem que acontecer para dar certo. Mas o que eu coloquei de desinteresse dos catadores, mais uma vez, na experiência que eu tive aqui, é porque eles mesmos não queriam participar. Muitas vezes o Ministério Público, né, formula os termos de ajuste de conduta e obriga as prefeituras a organizarem cooperativas e associações de catadores, mas isso não é uma empresa que eu abro e contrato funcionários e que eles vão se adequar, né? É uma atividade que eles são seus patrões, eles que têm, né, que se organizar. E essa dificuldade, principalmente quando eles vêm de lixão, por conta da liberdade mesmo de trabalhar a hora que quer. Às vezes é um trabalho quase escravo, 14, 16 horas por dia, mas que nós enfrentamos resistência aqui nesse processo de organizar uma associação de catadores, porque os catadores não queriam participar, preferiam ficar no lixão, por diversos fatores. A própria, sei lá, comodismo, ignorância, medo de não dar certo, né? Do que poderia acontecer, de perder um benefício, né? Às vezes achava que se participasse ia perder Bolsa Família, enfim. Então, é um assunto que vai além da minha expertise, por exemplo, como engenheira, né? Envolve questões aí sociais, que Não, são mas achei bem legal mais complexas. Mas achei legal do seu comentário a importância de que, por mais que a sua percepção de que por mais que tenha material reciclado, o pessoal acaba não usando para fazer os produtos, ou seja, precisa incentivar, incrementar o mercado para o material reciclado, e eu acho que se reciclar, se a gente aumentar o mercado para o material reciclado, acaba tendo como consequência o valor agregado ao material reciclado, e aumentando o valor ao material reciclado, vai eventualmente, se tiver uma cadeia de valor bem regulada, justa, transparente, isso acaba impactando no catador, que vai receber um pouco mais. Então, isso é relevante. Então, gostei do seu comentário, Alexandra. Obrigado por ajudar a gente com a sua experiência no tema. O Alexandre agora, Labomar. Olá, bom dia, pessoal. Queria enfatizar também que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, que fala sobre a responsabilidade, né, do grande gerador, né, diferentemente do pequeno gerador, né? Eu moro aqui em Jericoacoara, né, e aqui nós temos a Política Municipal de Resíduos Sólidos também, que estabelece quem que é o grande gerador, o pequeno gerador. Isso facilita muito, né, o trabalho aqui da cooperativa, que recicla 30%, né, daqui do lixo gerado aqui na vila de Jericoacoara. Então, de acordo com a experiência aqui, foi verificado que realmente requer subsídio. Não é sustentável economicamente só a atividade de reciclagem sem nenhum subsídio, entendeu? Mesmo as empresas levando os resíduos e a população local colaborando. Então, de acordo aqui com a nossa experiência, foi aqui em Jeri, tem um subsídio sim da prefeitura, na cooperativa, para poder viabilizar. Os recicleiros, teve a ONG Recicleiros, né, que também fez um trabalho aqui, né, de adequação, né, da infraestrutura da usina de reciclagem, né, a linha de processamento, capacitação dos cooperados, né, e o processo de educação ambiental ele é contínuo, e a responsabilidade sobre resíduos sólidos é de todos, né, do poder público, da sociedade civil, das empresas, então todos nós temos um papel nessa cadeia aí produtiva, cadeia de consumo. Então são esses pontos que eu venho trazer aí para favorecer aí o debate. Obrigado, Alexandre. Excelente, excelente. Gostei muito. O Vladimir levantou a mão de novo ou é aquela mão, Vladimir? Não, é outra mão agora. Pode falar. É outra. Eu só levantando só para lançar aqui um comentário. Eu vejo que formar cooperativas
formar cooperativas é uma situação. E quem forma essas cooperativas normalmente é um incentivo do poder público. Não. Vladimir, tá me ouvindo? eu senti um corte. Não sei se foi a minha rede ou se foi a sua. Você podia começar de novo a pergunta? Eu acho que caiu aqui. Consegue me ouvir? Consigo. Então, eu vejo que formar cooperativas e esse incentivo a ecopontos e cooperativas aí é um incentivo sempre que parte das prefeituras ou do poder público em si, né? Não é uma questão da indústria que recicla, coletar o material. Poderia, talvez, a indústria que faz a reciclagem criar a própria estrutura para que se o material chegue até eles. Em vez de ser algo que parte do poder público, a legislação é uma coisa, e essas cooperativas, esses ecopontos, é outra coisa. Então, a própria indústria que recicla poderia estender a busca do material. Isso eu não vi em lugar nenhum acontecer. Então, tem indústria, esse material tem que chegar até a empresa, e chega através dos catadores. Os catadores só vai chegar lá passando por uma cooperativa, por um ecoponto, por um gerenciamento público em geral. Talvez a própria indústria devesse ter esse olhar e estender também para o gerenciamento e coleta do material para chegar até ali. Aí não depender, claro, toda a questão trabalhista, legislação e tudo vai seguir, mas a indústria estender esse incentivo para que o material chegue até eles também. Entendi. Algo em termos de política de logística reversa, que acontece em algumas situações. Entendi. Essa é uma questão legal, Vladimir. Eu vou dar meus 2 centavos também. Eu acho que existe esse gap que tem entre o cara que gera o lixo e o cara que recicla. É uma etapa que eu acho que ela é chave para a viabilidade financeira de alguns tipos de reciclagem. Eu lembro sempre de 2 PIPs, um cara que ganhou 2 PIPs. PIP é uma modalidade de fomento aqui da FAPESP, que é a Agência de Fomento à Ciência, Pesquisa e Tecnologia aqui no estado de São Paulo, que é para pequena empresa com base tecnológica. E ele tinha um projeto do PIP para reciclar cápsula de café e para reciclar fralda, que são 2 coisas muito difíceis de reciclar. E ele fez. E eu lembro que o processo chave para ele foi ter acesso a empresas que usam muita cápsula de café e entregavam todas juntas. E a mesma coisa fralda, ele conseguiu reciclar fralda de hospital, que também entrega tudo junto. Então, se você não tem esse tipo de sistema, realmente, onde você controla, inclusive, a qualidade do resíduo, você vai ter problema no seu processo de reciclagem. Então, você piora quando você tem uma diversidade muito grande de tipos de resíduo, você tem a etapa da seleção e a questão da qualidade da diversidade desses resíduos. Então, quando você pega resíduo eletroeletrônico, tem resíduo novo, tem resíduo muito velho. E você tem todo tipo de resina ao longo de décadas de mudança de política de uso de resina por motivação econômica, né? Resina disponível, resina mais barata. Então, você tem uma diversidade de material muito grande, isso impacta na qualidade do produto reciclado. Então, esses são problemas para serem resolvidos. E para isso precisa de uma cadeia de valor bem definida e bem regulada. Legal, Vladimir. Obrigado aí por jogar essa bola aí para a gente. Eu vou ler aqui do Rafael, comentário aqui. Também tem a questão de que algumas empresas, 20, são responsáveis por mais da metade do plástico descartado nos mares. Ah, ok. O que mostra que nós, como cidadãos, não somos os maiores culpados por todo o plástico descartado por aí. Assim como nós também não somos responsáveis pela emissão de CO2 com nossos carros, pela alta emissão de CO2 com nossos carros e, consequentemente, pelo aquecimento global. Esse comentário do Rafael, deixa eu ver, eu estou compartilhando tela, né? Deixa eu ver se eu lembro se é esse nome da empresa, Mind Rule Ranking, é isso mesmo. Deixa eu ver, aqui. Esse dado que o Rafael citou é um dado que é bastante citado e tem outros assemelhados que são levantados por uma... Eu não sei se o Rafael citou, está usando esse dado citado por essa
não sei se é empresa, se é uma instituição, mas é a Minderoo. E eles levantam esse tipo de informação. Eles levantam qual é as empresas que são responsáveis pela maior parte das garrafas encontradas nas praias, quais são os bancos que mais financiam as empresas, que são as mais poluidoras do ranking, provavelmente esse ranking que o Rafael citou. Então, para quem tiver curiosidade, ó, tá aqui, ó, a Minderoo, Plastic Waste Makers Index 2003, tá aqui, ó. E aí eles têm esse tipo de ranking, que às vezes são questionados, mas eu acho que é uma atividade interessante de ser mantida. Eu gosto de observar esse ranking, eu acho que eles têm boas... Ó, aqui tem a Braskem até, que eu vi sem querer aqui, ó, Braskem. Mas ExxonMobil, primeiro, Sinopec, a chinesa, Dow, Indorama, aqui, ó, em milhões de toneladas métricas, que é coisa de americano, isso é tonelada, milhões de toneladas. Então aqui, ó, tem 6 milhões de toneladas associados à ExxonMobil. Como eles levantaram isso, é uma questão de ler o relatório, ver, acho que a gente tem que sempre, você não pode usar o dado sem ter noção de como ele foi obtido, né? Acho que é importante acompanhar. Mas, de qualquer modo, fica aí o comentário de vocês acompanharem a Minderoo para fundamentar os trabalhos de vocês. Eu acho que é uma boa instituição para acompanhar. Eu gosto. Acho que é uma abordagem interessante e eu não vejo mais ninguém fazendo isso. Beleza. Então, Rafael, depois conta para a gente se foi daí que você pegou essa informação. E a Júlia falou aqui, ó, eu achei legal ter falado isso. Acho que deveria ter uma agência nacional de reciclagem, assim como de energia, etc. No fim, vai ter o Govern Body, que é o que vai lidar não com a reciclagem somente, mas provavelmente, no Tratado Global, é quem vai lidar com todos os aspectos levantados no Tratado Global. Aí, depois que acabar os comentários, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no INC3, que acabou domingo, e abrir já um documento aqui que mostra que a aula que passou foi uma aula relevante, porque todos os itens se mantiveram. E depois a Natália vai contar para a gente como foi lá na aula, na conversa às 10. Mas, Júlia, sim, acho que vai ter uma agência nacional da poluição plástica. Acho. Quem viver, verá. A Gata Miranda. Desculpa. Miralha. Agatha Miralha. Que é aluna da Raquel, não é? Lembrei bem, não é? É a Agatha, que participou da conversa passada. Há uma responsabilização muito desigual em relação a essas medidas mitigatórias. Agatha, eu concordo. Participei de um debate que tinha membros de 3 segmentos bastante relevantes, que é o governo, indústria e academia, e houve alguns comentários sobre a responsabilização do cidadão como produtor do lixo. E eu acho que o cidadão tem sua responsabilidade na produção do lixo, mas acho que eu senti na discussão que a responsabilização do cidadão era praticamente principal. E eu vou parafrasear Nelson Rodrigues, se eu não me engano. Peço licença para fazer essa comparação poética. Ele definia burrice. Alguém sabe qual era a definição do Nelson Rodrigues de burrice? Acho que era Nelson Rodrigues. Era muito interessante. Era burrice é uma falta de entendimento que acontece com as outras pessoas. Essa é a definição dele. E eu tenho a impressão de que quando você vai discutir o culpado de um problema multifacetado como o da poluição plástica, eu acho que essa definição, assemelhados dessa definição acontecem o tempo todo, e esse é um problema. Porque em vez de achar a solução, as pessoas querem achar o culpado. Não porque elas estão interessadas em achar o culpado, mas elas estão interessadas que o culpado não sejam elas. Que o culpado não seja essa parte. Então, eu acho que a busca por culpado, por responsabilização, apesar dela ser parte da busca pela solução, ela é pouco produtiva, porque, em geral, o problema é sempre do outro. E eu concordo com a Agatha. Eu acho que ela é uma responsabilização muito desigual. Mas eu não sei aonde que a Agatha enxerga a desigualdade. Eu vejo essa desigualdade quando o pessoal joga a culpa no cidadão.
Aí, Agatha, conta pra gente depois o que você acha, se você concorda comigo ou se você tem outra visão sobre essa desigualdade. Nós dois temos a visão de que há uma desigualdade. Beleza. Rafael, é um Data Plastic Waste Maker? Sim, professor, vi numa matéria de jornal, mas eram deles sim os dados. Não estou ligando meu microfone porque está estourado. A Agatha aqui já... É Agatha. Como eu digo o seu nome, Agatha? É Agatha? Agatha? Acho que é Agatha, né? Eu vou de Agatha. Eu vou de Agatha. Oi, professor, eu tive que botar aqui outro microfone. É Ágata. Agatha. Pronto, estava falando errado. Desculpa, Agatha. Mas é isso, concordamos então. Eu acho que é uma responsabilização assimétrica do cidadão como produtor ou responsável do lixo. Beleza, então vamos continuar. Eu acho que tem mais comentário da Anaxandra, acho que não parou aqui. Ah, beleza, tem mesmo. Azul. Quanto na qualidade, então ela tinha falado, precisa evoluir muito, tanto no que diz respeito ao tratamento dado aos catadores, quanto na qualidade dos produtos reciclados para que esses tenham mais competitividade. E aí eu pus um link aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar o link. Vou abrir aqui na hora. Vocês estão vendo meu browser? Sim. Sim, professor. Essa matéria eu vi hoje. É de dia 17, mas eu vi hoje. Aqui, ó. Isso aqui é um site, se chama Site Zero. Acho que isso aqui é não é a foto real, né? Deve ser uma maquete. Mas é uma notícia que confundiu muito, porque ela é de 2021 e de 2023, porque em 2021 ela foi anunciada, e aí dia 17, bom, nesses dias, essa matéria especificamente é do dia 17, eita, como vocês podem ver aqui, mas apareceu muito no meu LinkedIn, então estou compartilhando, que quando eu estava preparando eu vi isso aí, lembrei, porque isso aqui é uma medida, me faltam informações, eu juro que eu queria saber, ó, aqui teve 1 bilhão de coroas suíças, que é 87 milhões de euros, investimento by Swedish Plastic Recycling, Svensk Plastic, que eu não sei o que é. E aí não está falando se isso é um financiamento privado, se é público, eu fiquei com essa dúvida. Eu queria saber mais. Mas, de qualquer modo, compartilho a existência de uma facility que vai melhorar a questão do plástico. Aqui, ó, são 200 mil toneladas por ano, o que eu acho bastante, se você considerar que lá no Plastic Waste Index da ExxonMobil estava 6 milhões por ano. Na Suécia, uma facility com 200 mil toneladas por ano, eu acho que é bastante. Questão de replicar, né? E por isso eu queria saber se isso é dinheiro público ou privado, porque se for dinheiro privado, eu vou achar ótimo, porque ficou economicamente viável. A questão é ver quais são as condições que tornaram ele economicamente viável e reproduzir pelo mundo. Eu sinto falta disso, sinto falta de viabilidade econômica. Porque senão é um custo que cai no governo, é um custo que cai do governo que é nosso, e aí eu acho que deve ser repensado, porque eu acho que tem que ter um EPR para custos do governo para limpar a sujeira de um setor. Né? Eu não sei se o setor paga imposto suficiente, todo setor paga muito imposto no Brasil, isso a gente já sabe. Agora, eu não sei se globalmente o imposto pago para esse tipo de atividade, dessa atividade econômica, cobre a poluição plástica que a gente está vivendo hoje. E eu acho que é legal se a gente conseguir desenvolver pesquisa para tornar a reciclagem economicamente viável com dinheiro privado, né? Mas beleza. Então tá aqui, ó. Eles saíram de 40 e poucos % para a tecnologia anterior. Tá em algum lugar aqui, peraí. Aqui, ó. Ela tá 95% de reciclagem, que era 47% na facility antiga, porque só mexia com 4 tipos, e agora eles estão com 12 tipos diferentes de plástico. 5% eles não conseguem reciclar, ou seja, já pegou a maior parte, e nenhum deles tem uma destinação final aqui, ó. Na Site Zero, zero packaging goes to incineration, ou seja, nada é queimado. E aí fala que no other facility in the world can say the same.
Achei lacrador. E eu achei legal, achei bom colocar isso, porque a gente precisa melhorar na qualidade da reciclagem. No fim, no último slide dessa aula, eita, eu vou mostrar rapidinho aqui, já vou voltar no último slide dessa aula, está fechando com isso, da necessidade da gente desenvolver melhor essa tecnologia. Mas vamos voltar aqui. Beleza, então, eu também acho que a qualidade dos produtos recicláveis tem que ser melhor, reciclados tem que ser melhor, e a Anaxandra, na fala dela, ela já colocou mais questões em relação a isso, né? A gente já falou disso, que tem que melhorar o mercado para isso. Aí ela colocou o comentário que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que o Alexandre, lá de Jericoacoara, já comentou também. Obrigado pelo comentário, Alexandre, de novo. Já proíbe a importação de resíduo rejeito. A minha questão são os quase resíduos. Aí eu queria perguntar para vocês se vocês sabem, eu sei que há um tempo atrás pneu recondicionado era uma coisa que o pessoal comprava muito, eu acho isso muito ruim, porque ele tem um tempo de vida alongado, mais barato, é bom do ponto de vista econômico, mas teria que ter uma taxa, porque depois esse pneu fica aqui. Então, o país que produziu o pneu, que usou o pneu, que produziu microplásticos com aquele pneu, isso é outra questão, eu não podia deixar de comentar. E aí colocou uma camada de remoldagem, ou até fez um recondicionamento diferenciado, que é pior ainda, que é fazer mais buraco. E aí vende esse material, ou seja, ganhou um dinheiro nisso, vende mais barato. E o resíduo, quem tem que lidar com esse resíduo, e quem já viu foto de lixão de pneu, é lixão de pneu, é pneu a perder de vista. Quem tem que lidar com isso é o país que comprou esse pneu mais barato. E em alguns países, tinha muito que, o caso clássico da região de Guiú, na China, e Accra, capital de Gana, a questão da doação dos eletrônicos. Se alguém conhece esse tipo de... Se alguém conhece esses dois casos que eu citei, ou algum assemelhado aqui no Brasil, em que se compra quase resíduos, ou seja, já teve o grosso da sua vida útil aproveitado em outro país, mas aqui a gente compra, ganha, e quem tem que lidar com o resíduo é a gente mesmo. Eu vi um barulhinho de alguém levantando a mão, mas não estou vendo mão aqui. Alguém tem um comentário sobre isso? Não? A Ana escreveu aqui. Há estudos mostrando que a reciclagem em si gera muitos microplásticos. É verdade, Ana? Tá muito quente aí no sul, Ana? Aqui no Sudeste, não comentei com vocês, aqui no Sudeste está bem quentinho esses dias aí. Eu comprei uma piscininha de plástico, que aí depois, quando ela ficar velha, eu uso nos meus experimentos de impacto ambiental de microplástico. Mas eu comprei uma piscininha aqui e não adiantou nada, porque a piscina fica quente. O volume de água não era suficiente para garantir a capacidade calorífica da água aqui. Não está fácil, não. Bom, Ana, existem alguns artigos já. Oi, Luísa, pode falar. Professor, o senhor tem que perguntar para o pessoal do Nordeste se está quente. Nos lugares do Brasil mais próximos do Equador, eu imagino que o pessoal deve estar sofrendo, mas eu estava numa reunião da SBQ esses dias e tinha um pessoal do Nordeste que o pessoal já começou assim, já estamos acostumados. Então não houve lamúria, a lamúria foi do pessoal do Sudeste. Ô, professor, eu escrevi ali, tá muito louco o clima aqui, chuvas torrenciais, aí depois abre sol, depois chove de novo, mas impressionante, assim, a quantidade de chuva que está tendo aqui no sul. O Fernando fez um comentário interessante aqui, ó. Nordeste é a sede social do aquecimento global. Ai, que terrível, Fernando, que loucura, não? Em São Luís está quente, mas ainda temos um ventinho. Bom, o Alexandre estava falando de Jericoacoara, eu não pude deixar de reparar que ele já estava um pouco suado. Eu falei, olha, está quente lá. Mas é isso, não tem como escapar. Está quente para todo mundo, mas para alguns está mais quente mesmo.
sensação térmica de 40 graus, pelo amor de Deus. Bom, um dos motivos pelos quais eu vim para o sótão, por isso que tem esse fundo de tela que eu não gosto de usar, eu estou aqui no sótão de casa porque aqui é mais fresco. Aqui também eu sofro menos de calor. Bom, mas a Ana, voltando para o... É que eu lembrei da Ana aqui, da outra disciplina. A Ana acompanha a disciplina faz tempo. A Ana é parceira da disciplina aqui. E aí... mas o comentário da Ana foi de que a reciclagem gera muitos microplásticos. E a reciclagem é verdade. Ela tem alguns artigos mostrando que o entorno da área de reciclagem gera muito microplástico nos efluentes do site de reciclagem e também na atmosfera, porque tem muito lugar que faz a reciclagem mecânica, não só a seleção, mas quando você trabalha com a reciclagem mecânica, você tem a formação de fragmento. Você tem o fragmento que você usa e você tem o fragmento que você não usa, que é o fragmento que é tão pequeno que ele acaba estável no ar. Então, em inglês tem um termo que eu acho que específico para isso, que eu vou te escrever aqui, porque eu não falo tão bem, aqui, ó, que é airborne, que usa também waterborne. E eu sempre enfatizo o E no fim, para não parecer que ele nasceu no ar ou que ele nasceu na água. É born, de participação de bear, que é manter, ficar sustentável, né? Bear in mind, mantenha em mente, né? Que nem keep in mind. Airborne, waterborne, são substâncias que ficam suspensas nesses meios, estavelmente. Então, assim, elas vão em algum momento decantar, mas elas aguentam um tempo fora. Então, você tem uma atmosfera rica em microplásticos em ambientes como os da reciclagem, onde você tem fragmentação constante. Então, esse tipo de trabalho, que tem alguns já na literatura que a Ana está citando, eles são relevantes. Tem outros tipos de trabalho mostrando que, como o plástico reciclado passou por uma vida útil, já tem um início de degradação, já perdeu algumas propriedades, você acaba tendo que colocar um pouquinho mais de aditivo químico nele. Então, além dele ter os aditivos da formulação anterior, além dele ter as substâncias que são produtos da degradação, eles ainda ganham uma carga química extra. E isso é considerado um plástico com uma carga química maior, com maior potencial de toxicidade, se ele não for detido e ele acabar indo parar no meio ambiente. E aí, a gente sabe que se vai para o meio ambiente, ele acaba liberando tudo isso. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, a reciclagem tem esse fato um pouquinho... um pocão... um fato que o pessoal da reciclagem tem que lidar, que é um fato novo, na verdade, de ter que lidar com a toxicidade intrínseca a um material reciclado que pode eventualmente parar no meio ambiente. Que essa é uma coisa que tem que ser levada em consideração, que é o assunto do do Zero Draft que a gente discutiu essa semana. Beleza. E o Jazamin comentou aqui, estamos acostumados, mas o calor está acima do normal mesmo aqui no Nordeste. Pois é. Não está fácil. Vamos voltar. E agora, beleza, então tem essa questão do resíduo, ninguém comentou nada em relação a saber sobre importação de quase resíduos, de materiais recondicionados, que eu acho isso temerário. Do ponto de vista regulatório do governo, que é quem lida com resíduo, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente considerada. A China está lidando com isso por etapas e está indo muito bem. Assim, do que chega para a gente, né? Se está indo bem mesmo de verdade, não sei. Está aqui. Agora em vermelho. Agora a pergunta, a EPR também será aplicada às redes de pesca? Como encontrar responsáveis sobre as sanções? Aí meu comentário aqui, ó, pode-se aplicar uma taxa na comercialização que seria integralmente voltada para a recuperação. Então, eu acho que uma coisa do EPR, e é por isso que... Deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui lembra dos itens da aula? Ó, temos 66 pessoas. Se preparem para levantar a mão aí, hein? Você já vai pondo o dedinho perto da mão. Quem lembra, levanta a mão. Quem lembra dos vários slides
em que a gente falou do sectoral approach, que eram algumas das opções. Quando relevante, por abordagem setorial. Ninguém levantou a mão. Professor, não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte, na aula gravada e na aula passada, que a gente gravou, mas foi ao vivo para quem foi, e na aula que foi gravada, na aula síncrona, quando vocês viam os comentários, tinham lá as opções 1, opção 2. A opção 2, a opção 1 ou a 2, eu não lembro, acho que era mais a opção 2, tinha lá, esse assunto vai ser lidado, quando relevante, com uma abordagem setorial. E aí eu comentei, às vezes a resposta disso era por setor. A abordagem vai ter que, transporte vai ter que ser assim, embalagem vai ter que ser assado, pesca vai ter que ser assim ou assado. Os acordos setoriais. Vai ter que ter uma abordagem para aquele tópico, era uma das opções que fosse setoriais. Então, uma possibilidade, mas ninguém levantou a mão, estou triste, vocês não assistiram a aula. Vocês têm que levanta a mão só de mentira, só para eu ficar feliz, pelo menos. Para eu achar que vocês viram. Obrigado, levanta, isso, pronto, vocês viram. obrigado a todo mundo. Mas essa é uma coisa muito relevante do tratado, porque existe a possibilidade de ter alguns itens que são problemas para alguns setores, para aqueles setores. E aí, Alexandra, para o comentário que você fez, por exemplo, pode ser que para o setor de pesca, você tem que cobrar uma taxa não só para quem compra a rede, inicialmente para quem compra a rede. E aí, essa taxa é voltada só para recuperação. Eu lembro de uma ONG que ganhou uma grana violenta para tirar rede de mar, entre outras coisas de atividade pesqueira. E eles tiraram não sei quantas toneladas, sim, eram algumas toneladas de rede do mar. Então é uma atividade que é possível de ser feita. Então a taxa pode ser voltada para isso. Não funcionou, a taxa se estende para o setor pesqueiro associado à rede. Então pode ter uma taxa para comercialização do peixe, já que aquela atividade, como um todo, não tem como resolver o problema com a rede, porque a rede continua aparecendo no mar, então se estende, aquele produto que é resultante daquela atividade pesqueira vai ter que pagar por isso, porque tem uma taxa associada. Então tudo isso é uma coisa que se resolve caso a caso, etapa por etapa. Mas é sempre discutido. Mas é claro que se tiver uma ação EPR que não resolve, ela passa a ser mais rigorosa. E é interesse de todo mundo resolver. Porque, e tem um comentário que eu fiz que eu preciso lembrar. Aqui, ó. Cadê nós aqui? Então, essa atividade, ela pode não ter uma recuperação. Eu posso não conseguir dizer quem foi que fez a rede, como a gente consegue fazer com garrafa PET, por exemplo. E só consegue porque tem formatos muito específicos, né? O que eu não gosto. Eu, quando quero usar a garrafa PET em algum experimento, eu vou ao mercado e eu tenho que comprar a garrafa que é retinha, porque eu faço melhor o experimento com a garrafa retinha. Para medir coisas ou para testar coisas que não são sensíveis a formato, eu consigo determinar melhor a área, tamanho, quando eu trabalho com formato mais retinho. Eu sou obrigado e são pouquíssimas as garrafas que não têm nuances ali, que aumentam a minha eficiência para fazer corte e fazer pedacinhos iguais. Então eu já sei disso, cada garrafa tem um formatinho diferente. Mas outras coisas não, então na rede realmente não dá para saber quem é o responsável, aí você penaliza o setor inteiro, quando pertinente, né? Então você vai vendo caso a caso. E aí eu comentei aqui, sanção pode ser ao setor na forma de dificuldades operacionais e fiscalização, criminoso sempre vai ter. Comentar a história do FDA. FDA é o Food and Drugs Administration. Deixa eu parar aqui para a gente se ver melhor aqui. Food and Drugs Administration. Eu já volto para a aula. Eu achei muito legal, quando eu comecei a me envolver com essa questão de poluição plástica, eu tive que ampliar um pouco o meu conhecimento, né? Então, eu passei um tempo lendo a história dos mecanismos regulatórios e tal. E o FDA é bem sintomático. Aí me surpreendeu quando eu vi que quem fez lobby, segundo a literatura que eu li, quem fez lobby para criar o FDA foi a indústria. E a FDA regula a indústria. Aí, quando eu fui entender, o
texto, né? Ia mostrando, era um texto acadêmico. Então ele foi mostrando a questão dos interesses. Então tinha muito remédio com cocaína, muito remédio com heroína, muito remédio com coisas que não apareciam na rotulagem. Foi um texto sobre rotulagem, que é um meu assunto, acho que eu já falei várias vezes, né? O meu assunto preferido é a questão da transparência química. Eu acho que a questão da rotulagem, ela é bem importante. E o pessoal vendia remédio que não tinha nenhum tipo de informação e não queriam que tivesse. Quem foi e pressionou para ter um controle dos remédios? A indústria farmacêutica é responsável, porque eles eram prejudicados. Então, eles queriam tirar de circulação os remédios que faziam mais mal do que bem. Aí era um interesse econômico. Então, era bom para a indústria que tivesse o FDA. Muita indústria reclama do FDA, do controle, mas é para regular o mercado. Se o mercado é um mercado tóxico, ele tem que ser regulado. A indústria que trabalha direito, que consegue atender, que consegue desenvolver um produto, que desenvolve um processo, e que esse processo é são, ela é beneficiada pela regulação. Então, a partir do momento que você vê que não consegue, por exemplo, resolver o problema da rede de pesca, a indústria que não é criminosa, porque sempre vai ter um indivíduo, vai ter uma pequena empresa, ou vai ter uma grande empresa, vai ter qualquer atividade humana pode ter um desvio de conduta. Então, não são todas. As que trabalham direito vão ser beneficiadas. Então, esse tipo de regulação, ela vai acabar evoluindo e vai controlar esse tipo de mercado para que a gente não tenha, uma rede ou outra vai ter sempre, mas a gente não tenha um caso de uma epidemia de material de pesca contaminando os oceanos. Então, isso acaba sendo resolvido de maneira setorial. Tudo bem, Alexandra? Acho que é isso, né? Acho que é esse comentário. Mas o EPR tem N soluções, assim como rotulagem tem N soluções. Mas aí a gente discute em outro momento, quando tiver demanda aí para a gente discutir esse tópico. Senão aqui a aula fica sem foco, né? William, e depois comentário do William e Fernando, beleza. Tá aqui. William, esse tratado global contra a poluição plástica tem algo a ver com a Agenda 2030 da ONU, que é dos Objetivos Globais, Objetivos Sustentáveis Globais, né? SDG, Sustainable Development Goals. Então, assim, eu acho que eles não estão, essa ação da ONU não está vinculada oficialmente ao Tratado Global, mas obviamente tem alguma associação. Qualquer coisa que tenha uma interface com os objetivos globais, que são muito amplos, vão ter alguma coisa a ver, vão ter algum tipo de benefício. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas me lembrei agora, ai, não compartilho, ninguém me avisa, estou falando aqui sem o apoio da tela. Tirei a tela e não pus de volta. Espera aí. Falei da Naxan, tá aqui, beleza. Agora, o William Tamachiros tem a ver. Falei que tem, vocês estão vendo já, né? Então, a ONU tem muitas ações multilaterais, ela foi criada para isso, e essas ações, desde que interfaceiem meio ambiente, saúde, desenvolvimento sustentável, né, que é o nome das ações, vai ter uma associação, mas não necessariamente está oficialmente ligado, ou, sei lá, mas tem uma associação. E eu queria comentar que a FAPESP, ela tem, deixa eu ver, vocês estão na minha tela, né? Deixa eu ver se eu coloco a FAPESP aqui. Ela tem a sua página de apresentação, e se eu não me engano, a FAPESP falou isso recentemente. Espera aí que a gente chega aqui. Deixa eu ver, será que eu vi errado? Eita, vi errado, não está aqui, cadê? Onde foi que eu vi isso? Aqui, está aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? A FAPESP é diz a FAPESP que é a única agência de fomento do mundo que coloca todos os seus projetos que tem alguma associação, qualquer um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ele está ali. E se você clicar aqui, você vai ver, você vai ter acesso aos projetos, acho, se eu não me engano. A FAPESP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá aqui, ó. Então, ó, as notícias relacionadas com isso, tá tudo aqui.
E se você for na biblioteca virtual da FAPESP, que está aqui, eu acho que você também pode separar por objetivo de desenvolvimento sustentável. Tem uma série eu já não tenho certeza, mas tem uma série de mecanismos de busca que você pode usar. E aí, você pode achar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, mas por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com a FAPESP, só lembrei agora. Mas, tá aqui, peraí. Eu queria falar dos MEAs, que são os Multilateral Environmental Agreements, que é o que é o tratado e uma série de outros tratados que já aconteceram no planeta, sob a ONU e sob outras supervisões. E aí eu queria mostrar para vocês, porque a gente está no meio de uma discussão de tratado global e eu queria mostrar que esses tratados multilaterais acontecem frequentemente, e são historicamente importantes. Ó, então aqui, eu não sei se foi o primeiro, mas é o primeiro citado aqui na década de 70, ou a Convenção Ramsar de Wetlands, que deve ser pântanos, não sei, da importância internacional dos pântanos, em 71. Me corrijo se não for pântano. E aqui tem outros, ó, Convenção para a Proteção da Heritage, Patrimônio Cultural e Natural. E aqui tem vários outros, ó, vai indo, 73, 78, poluição dos navios, 79, poluição transfronteiriça de longo alcance, de poluição atmosférica, Convenção de Viena e Protocolo de Montreal para proteção da camada de ozônio, então década de 80, década de 90, 2000, ó, 2001, Convenção de Estocolmo para POPs, que a gente vai falar mais adiante, documentário de Fernando Porto, Minamata, Convenção de Mercúrio, né, 2013, e em breve, vamos ver, Xangai do Tratado Global. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas definições sobre MEA, sobre esses acordos multilaterais. Então aqui, ó, são ampliações do que está aqui. Isso aqui é um artigo de 2010, ou seja, está desatualizado em relação a 2023, obviamente, mas eu acho que vale a pena pelo histórico. Então aqui mostra, ó, 1900, 1910, 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Então, ó, dá para ver bem a evolução. Do lado esquerdo é multilateral, do lado direito é bilateral, e em amarelo ou laranja estão Original Agreements, e em um laranja mais aprofundado aqui, mais intenso, protocolos. E aí, tem aqui, ó, Environmental Agreement, tá aqui, ó, tá aqui em cima, tá vendo o meu mouse? Deixa eu pegar o meu laserzinho. Tá aqui, ó, número de acordos ambientais iniciados a cada ano. E aqui tem um umzinho. O acordos ambientais são compreendidos aqui como documentos legalmente vinculantes intergovernamentais com uma proposta primariamente declarada de prevenir ou gerenciar os impactos humanos nos recursos naturais. Então, isso é a definição de acordo ambiental. Ok? 2, o que é um protocolo? Porque está diferenciado em acordo original e protocolo. Protocolos modificam e fortalecem os acordos existentes. Ok? Então, eu não sei dar muitos exemplos de protocolo, mas a gente tem coisas que são chamadas por nome de protocolo. Aqui, ó. Protocolo de Montreal, tá vendo? Convenção de Viena e Protocolo de Montreal para a proteção da camada de ozônio. Tinha mais um outro protocolo por aqui. Convenção de Estocolmo, Convenção Mercúrio. Eu posso ter me enganado, achei que tinha mais um protocolo, mas tem aqui, ó, Protocolo de Montreal. Então, aqui vocês podem ver nesse histórico, ó, multilateral tem menos do que bilateral. E aqui, ó, aqui é a escala, só para a gente ver. Então, tá aqui, tá em escala os dois, tá tudo certo. Beleza? Mas eu tô com a impressão de que multilateral tem mais protocolos do que os bilaterais. Mas beleza. Então, voltando aqui para o William Tamashiro, obrigado pela pergunta. E me deu aqui uma brecha, mesmo que forçada,
para eu, no meu entendimento, me deu uma brecha para eu poder falar dos MEA, porque para mim é importante falar um pouco do Tratado Global, para a gente entender também como ele terminou domingo. Beleza. Seguimos? Algum comentário sobre o que eu falei até agora? Voltei aqui para vocês. Tem no chat alguma coisa? Deixa eu ver. Protocolo de Kyoto. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Boa. Caso a caso, porque cada setor tem um impacto diferente. Maravilha. Seguimos. Fernando Porto. Documento interessante, com muitas opções para a questão do plástico no futuro. Me preocupo com o item 2 da página 11 do documento, subitem B. Aí ele transcreveu. Aumentar a segurança, durabilidade, reusabilidade, refilabilidade, como é que traz? Repreenchimentabilidade. Porque o refil é isso, é que a gente usa refil em português, né? Refil é uma palavra que a gente já incorporou. Refilabilidade, reparabilidade e recondicionamento de plásticos e produtos plásticos, quando relevante, e sua capacidade para ser reproposicionado, reciclado e disposto de uma maneira ambientalmente sã e segura, assim que ele se torna lixo. Ok? Beleza, esse é o item 2 da página 11 do documento subitem B. E aí o Fernando colocou um comentário que eu achei muito relevante. Tenho a impressão que se houver incremento na durabilidade de plásticos, o problema pode ser adiado para o futuro. A durabilidade aliada a um polímero superestável, o que em reportagem chamam de perfect plastic, pode ser um incentivo para o mercado se expandir e esquecer a questão do acúmulo de plástico em ambientes naturais. Beleza, então ele fez mais comentários, mas estão no próximo slide. Então eu separei para caber aqui. Então, eu coloquei em amarelo, tinha que ter colocado em amarelo aqui, ó. Ele falou da durabilidade, mas eu queria lembrar a questão da segurança. O que, na verdade, não quer dizer nada, porque ele não pode fazer... O cara que está desenvolvendo o produto, ele não vai fazer tudo isso aqui. Então, é durabilidade, mas tem que pensar na segurança. Mas aí eu queria colocar... Espera aí que alguém chegou aqui. Cíntia Badaró. Entrou já. Queria colocar a questão do durável versus o descartável. Então, vou fazer um contraponto, Fernando. Então, pensa só. A gente tem... Espera aí que eu estou ligado ainda. Aqui estou. Pensa só, um determinado produto que ele é muito durável. Então, você tem razão. A gente tem que tomar cuidado com o durável, porque esse foi o contexto que levou aos POPs. Hoje, você vai fazer um pesticida, você tem que fazer um pesticida, vai sintetizar, está desenvolvendo um pesticida novo. Você tem que sintetizar esse pesticida pensando que ele tem que degradar logo. Porque se ele dura muito tempo, ele vira um POP, que é o poluente orgânico persistente, que em inglês é o mesmo acrônimo, porque você só muda o persistente pelo poluente, aí fica POP igual. A gente não quer mais isso. Então, o conceito mudou. Então, agora você quer uma molécula que não dure muito tempo, dure tempo suficiente para garantir que aquele vetor foi atacado. 5 dias, uma semana, depois ele começa a decomposição. O que é um problema, porque às vezes o metabólito da substância, ele é o metabólito é mais problemático que a própria substância, ou pelo menos continua problemático, ou é menos problemático, mas continua sendo problemático. Então, a questão dos metabólicos também tem que ser levantada. Mas tudo bem, não vamos complicar a discussão. Se você deixa o material muito estável, você tem esse problema de jogar o problema para frente. Mas aí eu coloco a situação hoje. Se ele não é estável e ele dura pouco, esse produto que tem essa função, ou essa peça que tem essa função, que vai ter que ser trocada o tempo todo porque ele é descartável, ou pelo menos é pouco durável, esse produto ele vai ter a produção incrementada, vai ter o problema ambiental incrementado, mas... Peraí, construí mal a palavra. Ele vai ter esse produto. Foi atacado por um bichinho aqui. Esse é o problema do porão aqui, tem muito bichinho. Esse... Ops! Estão me ouvindo? Parece que eu desconectei aqui. Estão me ouvindo, né? O material
que é muito durável, se ele está lá, beleza, muito durável. Se eu trocar ele por um material que é pouco durável, eu vou usar vários no tempo de vida do durável. Então, eu amplio esse problema. Qual é a questão que vai ter para a empresa? Você vai fazer menos peças e vai demorar mais para poder repor essa peça. Então, isso é uma coisa que a gente quer hoje. Hoje, a gente pede durabilidade. Os materiais que são alvo das regulações são os materiais que são descartáveis. É muito difícil defender single-use e short-lived produtos, que foi o que a gente falou na aula. Beleza? Então, esse é um ponto. E em alguns casos, eu lembro de um cara, num dos webinars recentes que eu participei, o cara, ele estava falando de um produto plástico desenvolvido por uma startup de tecnologia para a saúde. Que eles estavam discutindo se eles iam trabalhar para fazer esse material de maneira que ele fosse descartável ou que ele fosse durável. E eles escolheram que ele fosse descartável para vender mais. Então, essa é às vezes é uma lógica de lucro. Bom, esse é um ponto. Mas o Fernando colocou outro ponto em relação a isso. Beleza? Aqui ele colocou. Até aqui, é o contraponto que eu estou colocando para o Fernando. Mas ele colocou um outro ponto, que foi um exemplo aqui. Ó. Imagina uma sacola plástica super estável jogada num manguezal. Ela iria sufocar raízes aéreas de mangue da mesma forma que uma sacola tradicional, mas com maior durabilidade e maior resistência. Então, esse ponto é um ponto que ataca o meu contraponto. E eu acho que isso é uma coisa impossível de gerenciar, que é um cara que pega e joga no mangue. O que eu acho que dá para gerenciar é uma sacola plástica, sendo super estável ou descartável, que ela seja mais fácil de gerir. E para isso ela não pode ser tão leve. Eu não sei qual é a solução para isso. Mas se ela não for tão leve, ela não vai voar até o mangue, ela não vai ser tão transportável por água ou pelo ar. Ela inteira ou seus fragmentos. E aí ela vai incomodar menos. O cara que joga, o porco, a gente não vai conseguir resolver. Talvez a gente resolva multando, vigiando, controlando, educando. Educando tinha que ser primeiro a falar, né? Mas as outras a gente regula pela gestão. Os outros problemas a gente regula pela gestão. Então, nesse caso, Fernando, a questão da durabilidade, ela é uma questão chave. Ao contrário do que você colocou, a durabilidade ela é bem levantada como a meta. Mas junto com a durabilidade, e aí esse ponto que você colocou me pegou, do manguezal, né? A questão da durabilidade ela tem que vir junto com a segurança. Se a gente vê que tem um determinado produto que está causando consistentemente um impacto desse tipo, isso tem que ser levado em consideração pelo governing body que está previsto no tratado. Deixa eu voltar para a gente aqui. Fernando está aqui. Fernando está aqui hoje? Estou sim, estou por aqui. Ah, vi que você levantou a mão, pode falar. Não, eu agradeço aí pelos comentários, né? Mas, assim, eu fiz o doutorado na Alemanha, eu cheguei lá em 99, e no ano 2000 foi implementado a Comunidade Europeia, né, com a zona do euro. Então, a zona do euro tinha questões ambientais muito intrínsecas, muito importantes, e o plástico era uma dessas metas, né, que todos os países da Comunidade do euro eles tinham que levar em relevância para que houvesse a questão da sustentabilidade, né? Então, essa questão que eu falei aí da mudança, né, dos nossos hábitos, da mudança de contexto, isso já foi discutido na Europa, né, lá no começo desse século, e surgiu lá a questão, né, de você levar todo o material plástico e embalagens para devolver ao supermercado, né? Na aula passada alguém falou aqui que você já tem supermercados na Europa que não tem plástico. Isso é uma verdade, mas a maioria continua vendendo garrafa PET, latinha de cerveja, Tetra Pak, produtos plásticos, e a maioria dele você paga, né? Então, vamos supor lá que uma cerveja custa 3 euros, você vai pagar 3,15 euros,
e quando você devolver a latinha ao supermercado, você recebe de volta 15 centavos. Isso fez com que quem jogava no lixo, né, voltasse lá para resgatar o seu dinheiro, porque ninguém compra só uma latinha, compra várias. No final de um mês, isso representa um certo valor, né? O cara tem que pegar de volta. E eliminou o que a gente já discutiu aqui, que é o catador, né? Porque a própria população passou a ser o agente catador e devolutou, né, para a reciclagem. Então, por exemplo, a Alemanha hoje tem taxas de 97%, 98% de reciclagem de certos produtos, como lata de metal e garrafa PET. Então, uma coisa que me preocupa num contexto do Brasil é você criar plásticos muito estáveis, muito duradouros, e aí a gente vê essa questão da indústria dizendo assim, olha, agora o plástico não é tão poluente, então não vamos se preocupar muito aí com a questão da coleta, da reciclagem, já está tudo certo, né? Como é que a gente vê aqui no Brasil esse tipo de comentário às vezes, né? Sim, sim. É interessante você falado isso. Eu acho que dificilmente, com o que a gente conhece de plástico, dificilmente ele vai ser algo com baixo impacto, porque o plástico hoje ele é um material muito frágil às intemperizações. Então, dificilmente, acho que a gente vai melhorar a nossa situação, dificilmente vai deixar de ser. Mas se ele deixar de ser um material poluente, que bom, aí a gente vai poder usar. Mas a história mostra que tudo que a gente usa em exagero acaba causando impacto. Então, tudo tem que ser eventualmente regulado, mas a sua preocupação é pertinente, sim. Obrigado por colocar esse ponto, Fernando. Eu não tinha pensado nessa questão da durabilidade, porque, em geral, enfatizando de novo, né, é o que todo mundo busca. Quando falam, o pessoal fala, tem que achar uma solução para você usar várias vezes, é sempre múltiplo uso. Luísa, você quer falar alguma coisa nesse sentido? Colaborar com o debate? Então, só queria acrescentar que no Brasil a gente tem um percentual de 90% de reciclagem para lata de alumínio. E eu queria tentar entender, às vezes, com os colegas, por que a gente não consegue ter isso na questão do plástico. Provavelmente por causa do material, mas eu gostaria assim, que o Brasil também tivesse um percentual de reciclagem, não só de alumínio boa, mas como de plástico. Alguém pode responder, Luísa? O professor Walter, eu acredito que seja a questão, né, do produto remanufaturado, o plástico ser mais frágil, né, depois de reciclagem, do que o alumínio, não? Seria isso? O alumínio reciclado tem um valor agregado maior do que o do plástico reciclado. Tanto que tem um plástico que ele é muito bem reciclado no Brasil. Qual é? Qualquer um pode responder. Pergunta é para todos, não é para a Luísa, não. PET. PET. PET tem um valor agregado muito alto. E aí muita gente prefere catar só PET. Muita empresa trabalha só com PET. O PET, ele é filé mignon, porque ele pode ser reciclado mais de uma vez, perdendo pouca propriedade mecânica. Então, ele também, o valor dele reciclado, o valor como material é maior. E aí você tem vantagens. Então, quando você trabalha com reciclagem, e tem outro tipo de questão também. Eu participei de uma exposição de estado corrente da situação, que tinha o pessoal da academia e da indústria, e eu ouvi o pessoal da indústria comentando coisas muito legais sobre a quantidade de PET e de isopor que algumas de duas indústrias em especial estavam reciclando. Mas nenhuma delas deu detalhe sobre qual era a fonte desse PET ou desse isopor. E depois eu vim a descobrir que era majoritariamente da indústria mesmo. Ou seja, você faz a reciclagem que a gente chama de primária, que não passou pelo processo de vida útil. O processo de vida útil, ele detona o material, porque ele suja o material e ele degrada o material. Então, não é o filé mignon. E aí você perde valor. Então, a reciclagem, ela sofre muito com a coleta desse tipo de material.
Então tem esse problema, Luísa, tem que valorizar. Passa por, invariavelmente, resolver a questão que a Anaxandra colocou, de melhorar o mercado para o material reciclado. Aí você vai aumentar a porcentagem de reciclagem. Que é uma coisa, é uma teima que eu tenho, que quando você trabalha, quando você vai acompanhando a questão do impacto ambiental do plástico, você vê que ao longo dos anos, os governos, as empresas vão prometendo aumentar o nível de reciclagem, as regras para incorporar material reciclado nos produtos, mas é sempre uma promessa que é difícil de cumprir. E aí, daí não é à toa que veio a necessidade de se levantar um tratado global legalmente vinculante entre governos, porque internamente nos países raramente você resolveu. Alguns países, como o Fernando falou, são muito bem-sucedidos na questão da reciclagem, mas a própria Alemanha, a DW tem várias matérias metendo a boca na reciclagem da Alemanha mesmo, mostrando que ainda tem muito para melhorar. Ou seja, é um tema difícil. Então, se os ícones da reciclagem, Suécia e Alemanha, ainda tem muita coisa para melhorar, quem dirá que quem ainda não chegou nesse nível. Então, Luísa, a gente tem que trabalhar bastante. É nós mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa para a Luísa? Obrigada pelos comentários. Nada, imagina. Eu acho que alguém levantou a mão, professor. Eu tô com essa impressão também. Quem que levantou a mão? Oi, gente, fui eu, Letícia. Bom dia, tudo bem? Oi, Letícia. Queria só fazer um comentário juntando a pergunta da Luísa e o comentário de um outro colega, eu não lembro o nome agora, mas é um pouco complexo quando a gente pega realidades de outros países e traz como comparativo para a gente, por exemplo, a Alemanha. Aqui a gente tem um contexto que é muito forte, que é dos catadores e das cooperativas de reciclagem, né? E aí, boa parte desses índices de reciclagem que a gente tem, invariavelmente perpassa pelas cooperativas, que fazem um trabalho gigantesco, né? Só que o valor, né, a capacidade de reciclagem do material, que está envolvido também com o processo de coleta, de recuperação do material, está muito condicionado não tanto quanto essa capacidade de recuperar esse material, mas sim com a indústria. Então, por exemplo, a gente tem o vidro. Teoricamente, o vidro é simples de reciclar. Só que no DF a gente tem um problema gigantesco, porque a cadeia logística e o que as empresas pagam para as cooperativas é muito baixo. Então, hoje, no DF, o vidro é um problema. A gente tem a solução para reutilizar o vidro, para recuperar o vidro, só que a indústria não paga. Então, o gargalo está mais nessa parte de comercialização do material, de quanto que a indústria paga, do que por essa parte de recuperação, da coleta do material. Letícia, obrigado pelo comentário. Eu tenho para agregar, deixa eu ver se eu acho essa informação aqui, que foi uma informação recente que me chegou. Tem um grupo de reciclagem que trabalha fornecendo material reciclado para a indústria, porque a indústria quer material reciclado para agregar valor para alguns produtos. E ela precisa dizer que aquele produto tem tanto de material reciclado. E eu sei que eu vi, é um case aí de sucesso. Dificilmente eu vou achar agora aqui, mas eu vou relatar o que era. E o dono da empresa falou, era uma revista para a indústria plástica mesmo. E ele falou que ele não tem como produzir mais. Ele está no topo. Que se ele tivesse como produzir mais, ele produziria. Porque as empresas estão pedindo. Elas não têm como comprar material reciclado que atendam aquele nível de qualidade que eles estão exigindo. E aí é a questão do que a Alexandra falou. Tem que melhorar a qualidade do material. E uma vez que você tem o material, você tem a questão do material. Naquele custo, obrigatoriamente, ele é de reciclagem primária. Que se ele for pegar de reciclagem secundária, se ele for pegar de reciclagem pós-consumo, aquele valor não vai ser o mesmo. Porque a etapa da coleta vai inserir custo. E aí você não mantém aquele preço. E é um mercado muito terrível, porque
você tem que bater o plástico virgem. Então, não é economicamente viável você usar o reciclado. Tem que ter alguma coisa ali, tem que ter o consumidor exigindo, tem que ter uma lei exigindo, tem que ter tantos por cento de material reciclado em todo tipo de produto ou embalagem desse tipo, daquele tipo, etc. Porque senão ela não é economicamente viável. Bate com o que você entende do tema, Letícia? Sim, total. Tem um tipo de plástico, eu não sei se esse é o nome correto desse tipo de plástico, mas é muito comum chamado de plástico ABS, que é desses utilizados em produtos eletrônicos, né? E aí, muitas empresas estabelecem parcerias, programas mesmo, mediados pelas empresas dentro de cooperativas, explicando como que é o processo de separação desse material dos componentes eletrônicos e de como garantir o retorno desse material mais limpo possível e o mais íntegro possível. E aí muito. Eu estou falando isso porque eu acho que é mais fácil a gente ver iniciativas com esse tipo de material que o uso, por mais que não seja direto da indústria, que já teve um uso, enfim, é um outro tipo de material bem diferente do PET, por exemplo. É muito menos surrado que o PET, né? Então, iniciativas desse tipo para esse material que eles entendem como mais nobre é muito mais comum do que para outros tipos de plástico. Sim, sim. Concordo em gênero, número e grau. Essa visão que a Letícia colocou, esse assunto que a gente tem discutido, bate com o que a maioria que está presente aqui na aula entendia do tema ou é um assunto novo? Antes do Fernando falar. Beleza. Acho que ninguém comentou. Fernando, pode falar. Para mim é um assunto novo, professor. A Priscila comentou que é assunto novo também. E a Bruna falou que bate com o que ela pensa. Legal, legal. Fernando, pode falar. É só uma observação que eu falei aqui que a Alemanha eliminou a figura do catador. Eu não quis dizer que isso é uma coisa boa, né? Porque o catador no Brasil, você tem muitos, e esse serviço que eles fazem é uma fonte de renda muito importante para uma camada muito pobre da população, né? Então, foi até uma questão que a indústria propôs, né? Quando você cria esse valor agregado que você tem que pagar por um determinado item reciclado para devolver o dinheiro depois para você, isso fez com que automaticamente quem catava isso lá na Alemanha perdesse dinheiro com isso, porque as pessoas deixaram de jogar no lixo para devolver, né? Então a indústria lá tinha essa que eu chamo de uma má intenção, né? Porque o catador estava gerando questões trabalhistas na Europa, né? Só eu estou catando o plástico e estou devolvendo para a indústria, então tem uma questão trabalhista envolvida, né? Então isso foi também um lobby da indústria para eliminar a figura do catador. Eu não estou querendo dizer que isso seria uma coisa boa no Brasil em função, né, do nível de pobreza e de problemática dessas populações que estão catando lixo, estão fazendo um serviço muito interessante para a sociedade. É interessante você colocar isso, Fernando. Me permite fazer um comentário interfaceado aí. Uma vez que a gente acerta a cadeia de gestão do resíduo, pensem no nome dessa atividade que a gente está citando agora, catador. Catação é um método que a gente ensina no ensino fundamental. A gente separa misturas, né? Primeira aula de química, separação de misturas. Química nasceu com a separação de misturas, né? Com os alquimistas. O método catação, ele é para quando você não tem nada mais eficiente, porque você tem que olhar e catar. É assim que a gente separa feijão. A gente cata o feijão que está mordido, e nem é o método mais eficiente, que o método mais eficiente, para saber se tem bicho, é por densidade, né? A catação, ela vai ter que morrer. Ela é um trabalho interessante, tanto que quando você fala no item 12 do tratado da aula, que foi da semana passada, síncrona,
Tem o item 12, o Just Transition, que é para os catadores. Principalmente para os catadores, deveria ser pelo menos, para todo mundo, mas os catadores serão os mais afetados, o waste pickers. O catador é uma atividade que depende da miséria do catador. Ele tem que poder trabalhar miserável, porque hoje as condições para ser catador não são boas. São péssimas, são de exploração. Se elas fossem boas e garantissem a dignidade, tranquilo. Mas se você tem um sistema de gestão que funciona bem, você não ia ter que catar as coisas do chão ou do lixo. Esse é um trabalho que eu acho que é um trabalho difícil de eu acreditar que esse trabalho vai carregar dignidade junto, apesar dos casos pontuais. Acho que eu comentei isso na aula, né? É uma coisa que acho que a gente pode abrir para conversar agora, que tem gente que entende mais disso do que eu. Dos casos pontuais em que você tem uma cadeia de valor associada com uma cooperativa de reciclagem boa, com os catadores que trabalham bem, com segurança e que têm um salário digno e conseguem manter uma família com isso. Essa não é a realidade que a gente vê ao longo do país, na maior parte dos casos envolvidos nesse tipo de atividade. Então eu tenho essa impressão. Eu fico achando que o catador, ele, invariavelmente, é um cara explorado. Apesar de que todos nós somos explorados, mas acho que o catador, eu acho que é um caso gravíssimo. Não sei, o que vocês acham disso? O catador, aqui, eu vejo aqui o caso de Recife, né, que o cara trabalha o dia todo para receber R$1, R$2, ele acaba sendo fonte de matéria-prima de baixíssimo custo para a indústria. A exploração, e a gente pode resumir nesse aspecto. Ele tem que sair pegando o lixo, né, toda a cidade ou nos bairros, correndo um risco de saúde, inclusive, e acaba que a indústria paga muito pouco para ele. Ele permanece nessa situação de pobreza, né? Então ele acaba sendo um fornecedor de matéria-prima muito barata para uma indústria. Sim. E é para uma indústria que nem é uma indústria muito consolidada ou estabelecida. É uma indústria pequena, que o cara também não consegue fazer dinheiro dali. Ele acaba tendo que explorar essa ponta. Eu não consigo ver isso como algo que sistematicamente vá dar certo. Assim, hoje, na situação que tem hoje. Eu acho que precisa ter uma regulação do Estado, tem que ter um valor mínimo, tem que ter uma coisa regulada por região, para pagar esse serviço, para poder ter mais dignidade. Eu não sei. O que vocês acham? Acho que a Letícia está envolvida com isso, a Anaxandra teve contato também. Vocês têm essa percepção? André? Pode falar, André. Se melhorar a cadeia de valor aí né, o valor agregado, o catador vai ter mais um problema, porque vai começar a surgir empresa para poder fazer isso aí, né? Eu penso que hoje não é feito por empresa porque não vale a pena financeiramente. Se começar a valer a pena, as empresas, do jeito que já é hoje, né? Vão sugar esse mercado e o catador vai ter um outro problema maior ainda. Mas em não sei. O que vocês acham? A cooperativa, ela é uma estrutura que é criada e gerida pelos próprios cooperados, que são os próprios catadores, né? Então, o presidente da cooperativa também é um catador. Daí, assim, existem diferentes tipos de cooperativas. Existem cooperativas em que, pela estrutura mesmo, assim, essas cooperativas mais antigas, elas já receberam, aqui em São Paulo eu tô falando, né? Elas receberam projetos de empresas da própria prefeitura e conseguiram, ao longo dos anos, ter algum equipamento para ajudar ali no trabalho deles. Então, mesa de triagem, muitas têm um ou outro veículo para fazer coletas próprias, e aí faz parcerias, elas mesmas fazem parcerias com condomínios. A prefeitura também envia para essas cooperativas que estão regularizadas, envia o material dessa coleta seletiva que a gente tem nos bairros. E aí é muito isso da própria cooperativa criar vínculos e projetos, além desse apoio que recebe da prefeitura, de maquinário, de material,
porque só com o material que chega da prefeitura não é suficiente. E aí tem toda essa questão de infraestrutura, então tem que ter mesa de triagem, elevador de bag, né, que são aqueles sacos de ráfia gigantes. Então, assim, a gente tem um contexto muito amplo. São pouquíssimas cooperativas que trabalhei com muitas, e posso dizer que, assim, a exceção cooperativa que tem plano de saúde, que a própria cooperativa dá conta, né, paga para os seus cooperados, e tem um salário bom, assim, sabe, mais de R$ 1.700 por mês. Já vi cooperativa que é um barracão de madeira e que bate um vento e cai, e o pessoal trabalha e não recebe nada, basicamente, no final do dia. Então, são realidades muito complexas e muito diferentes, assim. E, assim, quanto mais a cooperativa está ali, existe todo um processo de regularização que é pesado, assim, que não é vou começar uma cooperativa hoje, tá valendo, sabe? Você tem que ter toda uma documentação, e essas documentações também impactam você estabelecer parceria com a indústria. E quando você consegue chegar nesse nível de organização de uma cooperativa, aí as coisas começam a melhorar um pouco mais. Eles conseguem ter parcerias com a do plástico ABS para HP, parceria com a indústria farmacêutica na instalação. Não fica só na recuperação do material ali, tipo, cooperativa me envia todo esse material, todo o PET que você tem, sabe? Muitas vezes a indústria vê na cooperativa uma forma de atingir os seus objetivos de sustentabilidade. Então, tem empresas que financiam a instalação de pontos de entrega voluntária, que doam equipamentos de proteção individual. Então, assim, não tem uma resposta simples, né? São realidades muito, muito distintas. Eu acredito que se as cooperativas, se elas tivessem condições iguais, de conseguir apoio, de conseguir o básico, de como eu vou tirar minha documentação, de conseguir os equipamentos de proteção, se elas tivessem uma condição. Se hoje qualquer pessoa quisesse começar uma cooperativa, o mínimo que pode para chegar no ponto um pontapé inicial do que essas cooperativas que são bem estruturadas hoje têm, eu acho que funcionaria super bem, sabe? Legal. Letícia, obrigado por compartilhar. Você foi falando, foi você que falou também que é um pouco temerário comparar as realidades da Alemanha ou de outros países com o do Brasil, né? Sim. Quando você estava falando das condições dos catadores aqui, eu lembrei na hora do site Zero, lá da Suécia, que eu falei. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui onde eu estou selecionando? Na tela compartilhada? Ó, são 60 mil metros quadrados, dá para ver a estrutura aqui, uma estrutura industrial, com 60 sensores de infravermelho próximo, que é para separar os plásticos por tipo, os 12 tipos. Então, para vocês terem uma noção de como... Cadê vocês? Tá aqui. De como realmente não dá para comparar essas diferentes situações, como a Letícia falou. A gente tem condições diferentes. Bom, esse assunto dá muito pano para manga e a Alessandra levantou a mão para falar. Sim, bom dia a todos. Eu concordo com a Letícia, mas eu acho que, também pelas experiências que eu já vivi aqui, eu acho que é importante regularizar a informalidade desses catadores, né? Enquanto isso não acontecer, porque, veja bem, a gente já viu realidades onde os catadores estavam ali no lixão, expostos a vários tipos de problemas. E hoje em dia, a gente vê, por exemplo, como foi citado aí, né, que o alumínio tem um valor muito alto. O que acontece no carnaval, nessas grandes festas, né? Empresas, startups que vêm já, então tem aqueles catadores que catam alumínio, aquele catador que cata o alumínio numa festa dessa é completamente diferente a realidade daquele catador que está ali no lixão, exposto a outros problemas. Então, assim, isso, né, o que significa isso? É necessário regularizar, né, tirar essa informalidade,
Mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, por isso que eu concordo com a Letícia, é necessário, sim, né, através das cooperativas. Hoje em dia a gente tem no Brasil cursos de gestões de cooperativas que podem estar apoiando e contribuindo muito para isso, mas também a realidade e a forma como a Ana Cassandra já colocou dos catadores pensarem, isso também é um problema muito, muito sério, né? Então, assim, é um trabalho grandioso, eu vejo um trabalho grandioso nessa parte, mas, assim, é necessário até para a palavra catação, catadores, né, deixar de existir. É isso. Legal, legal. Obrigado, Alessandro. E o Romualdo levantou a mão, depois a Carol Petson. Legal. Bom dia, colega, bom dia, professor. Então, eu conheço tive a oportunidade de conhecer dois tipos de cooperativa, né? Uma delas é chamada Projeto Fênix. Então, o Projeto Fênix, ele chega numa cidade, o prefeito cede para ele um espaço físico e ele implanta toda a cooperativa com toda a divisão dos elementos, né? Assim, eu não sei se ele talvez consiga separar tipos e tipos de plástico, mas ele consegue separar talvez um frasco, né, de garrafa PET, separam a tampinha, separam o rótulo e separam a cola que eles raspam, né? Então eles têm todo esse, né? Na época que eu conheci esse projeto Fênix, eles tinham esse requinte aí de conseguir separar de um elemento, né, vários subprodutos ali. Então o que eles pediam para a empresa, para a cidade, era justamente ceder o espaço físico para eles implantarem tudo, fazer a contratação do pessoal, treinamento e os pagamentos em si, né? O grande problema disso é que na cidade já existem aqueles sucateiros que vivem disso a vida toda, né? Então, os catadores ficam reféns desse pessoal que domina, né, aquela região, e eles levam coisa para vender e, de repente, eu levo um carrinho meu cheio de papelão e ele fala para mim, olha, essa semana eu não estou comprando papelão, mas como você já trouxe tudo isso aí, se você quiser deixar aí, eu te dou R$12 pelo papelão. E eu deixo o papelão lá e levo meus R$12. É o exemplo que eles deram, assim, desse domínio, dessa, como a Alessandra falou, que não é uma tarefa fácil, né? Mas justamente eles têm todo esse curso de gestão da cooperativa e eles conseguem, né? Regulamentar tudo isso, mas em troca de ter na mão deles todos os materiais reciclados da cidade toda, né? Então, sim. Então, esse é o Projeto Fênix, é um dos modelos que eu conheci. Eu conheci também um condomínio lá em Bertioga, cujo nome é Riviera de São Lourenço. Sei. Né? É bem interessante lá, né? É uma praia pública, né? Mas dentro dessa praia pública tem um condomínio ali, e daí eles recolhem todo o material, né? E eles direcionam tudo, inclusive as garrafas, separam por cor. Porque as garrafas, né, elas têm um preço muito diferente, né? A garrafa incolor, ela custa, digamos ali, 12 centavos. Talvez a garrafa verde vale bem menos, 4 centavos, talvez. A âmbar, talvez 8, sei lá, alguma coisa. Tem uma ordem de grandeza, né, que elas são bem diferentes. Então, eles separam todo o lixo, separam o óleo, e isso no condomínio gera uma receita também para eles. E é uma praia muito bonita, né? Assim, ela é bem... Então, são iniciativas que você entende que são replicáveis, é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, eles mostrar a viabilidade, né? Entendi. Tá bom. É importante buscar a viabilidade, e se essa viabilidade ela é só para esse condomínio, que tem uma situação muito específica, ou se ela é replicável. E nas discussões que eu participo, é muito comum encontrar citações que a gente chama de anedóticas, não porque são engraçadas, mas que são pontuais. Ou seja, você faz todo um debate em cima de um caso, mas o que o pessoal falha
é mostrar isso que você falou, olha, mas essas situações pontuais, elas são replicáveis, elas são transponíveis, elas podem ser ampliadas, porque às vezes elas já atingiram o seu limite máximo. Ela funciona ali naquele volume, ela não é ampliável para o país, não é ampliável para a cidade, não é ampliável para o bairro. Então, a gente fica com esse debate poluído por situações que às vezes não tem essa capacidade de expansão. Então, isso que é importante a gente ver. Mas legal, obrigado. Existe essa educação ambiental, né, daqueles moradores, né, mas a gente vê também que esse ponto, esse depósito, não é um lugar agradabilíssimo dentro do condomínio, né? Ele tem ali rejeitos, tem coisa que eles não sabem o que fazer com aquilo, né? Revistas, exato, eletrônicos, exatamente. Legal. E a Carol Petzo? Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Só para comentar um pouco, eu acho que tem 2 pontos. Um é um exemplo aqui de Jaguariúna. Eu sei que Jaguariúna é uma cidade pequena, que não tem tantos problemas como uma cidade grande, mas há uns 10 anos atrás, eles criaram, né, essa coleta seletiva aqui, onde as casas que queriam aderir à parte da reciclagem do lixo, separar o lixo, tinha uma plaquinha na frente ou a guia pintada de azul, onde essa cooperativa, né, eles fizeram um local específico, né, de coleta de reciclagem, e aí eles têm um contrato formal com os catadores que trabalham tanto nesse galpão para separação, limpeza, triturar tudo, quanto a prefeitura fornece como se fossem caminhões de lixo, e eles trabalham também ajudando a coletar. Então, isso foi bem legal, porque eles formalizaram, a gente não vê mais o catador, há muito tempo, catador de lixo, assim, são raríssimos na cidade, então, estão formalizados nessa cooperativa, né, nesse espaço, e tem todo o auxílio da prefeitura, com EPI, o próprio caminhão, e a prefeitura disponibilizavam sacos brancos, grandes, que eles vinham, catavam o seu saco de reciclagem para ser diferente do saco de lixo, jogava dentro das casas ou deixava na calçada um saco novo, limpo. Para você sempre estar com ter onde separar para a coleta. Eram dias separados, né? O caminhão de lixo e a coleta de reciclável eram dias separados. Tipo, os meus pais já sabiam, hoje é dia de reciclagem, hoje é dia de lixo normal. Mas tinha também o saco de lixo que era diferente. Então, sei lá, a pessoa colocou o saco de reciclagem no dia errado, o lixeiro não levava, porque sabia que aquele saco branco era da reciclagem. E isso foi uma iniciativa legal, acho que aqui da cidade. Eu não tenho experiência nenhuma com cooperativa ou catadores, nunca fui visitar, assim, ou conversar com eles, mas eu acho que funciona bem. Mas o que eu vejo de um outro problema que, às vezes, é um ponto que tem que fazer um marketing maior, alguma coisa, os próprios moradores. Não era todo mundo que aderiu a essa reciclagem. Então, assim, eram algumas casas, tanto que as casas ou tinham a plaquinha ou tinha guia pintada de azul, as casas que tinham essa coleta seletiva para eles saberem onde pegar o saco, onde devolver o saco branco e tal. Então, assim, tinha gente que falava, dá trabalho separar. E outra, eu vi assim, em casa, eu briguei muito em casa com os meus pais, assim, tipo, potinho de comida, joga na reciclagem. Não, tem que lavar, pelo menos dar uma enxaguada, sabe? Se você deixar muito sujo, acaba aqui comprometendo a qualidade daquele material. Então, eu acho que tem que ter toda uma conscientização também, além de ter toda essa parte da indústria, das prefeituras, a questão dos catadores de lixo também, eu acho que a conscientização da sociedade também, sabe? Porque, que nem aqui em casa, meu marido no começo falava, eu não acredito que eu tenho que lavar lixo. Falei, vai lavar sim, tipo, vai pelo menos enxaguar, porque senão você está separando coisa que às vezes não vai ser usado. Então, eu acho que tem o exemplo da cidade aqui, que deu super certo, né? A cooperativa, junto com a prefeitura, disponibilizar todo o mínimo, né, de uma condição trabalhista boa, sabe? Um local, EPI, o caminhão para ajudar a coleta, tudo, mas também essa conscientização da população, mesmo a prefeitura falando, olha, gente, vamos reciclar. Teve na época que eles lançaram isso,
teve cartaz, tipo, não é banner, esses negócios grandes assim na rua, né? Eles colocaram, vão participar da coleta, prefeito. Metade, eu não tenho dados assim, mas pelo que a gente via calçada pintada ou a plaquinha nas casas, era assim, sei lá, metade da cidade aderindo, sabe? Mas é polêmico, toda atividade é polêmica. Porque eu lembro que eu comentei que eu fazia isso, que eu lavava as embalagens, por causa dos cachorros de casa. Porque senão eles destroem o lixo. E aí me disseram que não, que eu estava errado, que o gasto de água era muito alto. Então tem casos e casos, acho que depende da situação. Mas legal. Obrigado, Carol. Obrigado. E só para comentar, a Letícia falou que, infelizmente, isso é muito realidade. Enquanto você falava dos seus vizinhos, a separação dos domicílios, em geral, é muito ruim. E é por isso que eu fiz o comentário, o Romualdo comentou, de um condomínio que funciona bem, porque às vezes é só ali, alguns lugares em que o pessoal adere. Mas o que eu ouço é que realmente é muita dificuldade entre os condôminos. Bom, vamos voltar aqui. Fernando Porto falou isso aqui, foi o último comentário. Beleza, ele fez outros comentários. Refil parece ser algo que reduziria o consumo de plástico, mas não trata de questões de saúde. E aí eu tive uma pergunta para você, Fernando. A carga química ou se você tinha alguma outra coisa em mente? Eu não entendi muito bem essa coisa que você falou do refil. Não sei se você está aqui na aula ainda, porque a gente está quase acabando. Tá aí? Estou. Eu vejo essa questão do refil, né, como você ter o reaproveitamento, o reuso, né, do plástico, né? Então esse plástico ele seria o recipiente para guardar alguma coisa, provavelmente um líquido ou um alimento, né? Então eu não entendo muito bem dessa coisa do que seria o refil, né, nesse texto, que você colocou aí na aula. Então, Não, eu não sei se o refil seria a reutilização de um material plástico para líquido ou alimento. Então, isso poderia gerar custo na limpeza desse material. Entendi. Não, eu acho que a refilabilidade o pessoal fala muito, tem muita startup vendendo produtos de limpeza e você não, a embalagem do detergente, por exemplo, você pode fazer o refil dessa embalagem. Você pode fazer o refil de um shampoo. Tudo que é líquido e vai numa embalagem, você potencialmente poderia reencher, que refil, literalmente é isso, né? Fio é encher. E aí você trabalharia essa questão. Então você evita os descartáveis. E seria diferente do reuso, então, né? Eu acho que é um tipo de reuso, sabia? Mas eu acho que, conceitualmente, você não está usando o produto, você está usando a embalagem, porque você usa o shampoo. Então você está reenchendo a embalagem de shampoo. Eu acho que reuso é quando você está reusando o produto, tipo, nem sei o que, pente. Reuso pente. Por exemplo, reuso de embalagem. Não sei se isso pode ser conceitualmente correto, mas eu reuso muito embalagem de sorvete. Eu não jogo uma embalagem de sorvete fora, sempre tem uma utilização para outra coisa, nem que seja o clássico que é guardar feijão. Acho que isso entra no reuso. Porque a gente tem, inclusive no Brasil, a gente tem o reuso do vidro, né? A garrafa de refrigerante de reuso vidro. Do vidro. E fora do plástico, mas você gasta muito dinheiro para lavar esse vasilhame de vidro, que gera um resíduo líquido tóxico. Sim. Porque você tem que lavar bem, é com soda, né? Legal, entendi. Essa é uma questão que não é, quando eu vejo sobre refilabilidade, eu não vejo o pessoal tratando como limpar. Tipo, você vai usar um pote de ketchup e vai fazer o refil, aquele ketchup que estava lá está mais velho, ele pode contaminar a sua comida, né? Então, acho que não é para qualquer coisa. Mas legal, entendi o que você quis dizer. Bom, para encerrar, que a Natália vai entrar daqui a pouco, deixa eu ver se a Natália está por aqui, que eu vou ter que encerrar a gravação para começar outra. Deixa eu ver se a Natália está por aqui. Natália, você entrou por acaso? Acho que ainda não, né? Estou com ela aqui no WhatsApp. Só comentar que no domingo
acabou o INC3, teve documentos, deixa eu mostrar aqui um documento que estava aqui, caso a gente fosse conversar. Já saiu um documento no Word, você pega no site da UNEP, está aqui, ó. Esse é a parte 1 e a parte 2, que estão aqui. Eu queria comentar que a parte 2, ó, está integralmente, não teve nenhum item que saiu. Achava difícil sair, mas é uma coisa que podia acontecer, ó. Integralmente, nenhum item saiu. Entraram alguns itens novos, esse 4, eu preciso entender ainda, essa coisa legal, eu estou aprendendo a lidar. Esse 4 bis, por exemplo, ó. Exemptions available to a party upon request, que a gente comentou na aula, né? Que eu achei que isso aqui poderia ser um sub-item, mas estava aqui como item. E apareceu esse 4 bis. E apareceu mais alguma coisa, não, beleza. Não, ficou igual o resto. Aí teve essa parte 2B, que é outra coisa que eu não entendi ainda. Eu vou mostrar para vocês que esse documento já está com, olha o cantinho aqui, 73 páginas. Essa foi uma das críticas. O documento ficou gigante. Ó, opção 1, opção alternativa 1, alternativa 2, opção alternativa 3 e por aí vai. Subopção 1, ou seja, isso aqui, segundo eu entendi, trocando algumas ideias, é um reflexo de um tratado difícil, porque teve poucos consensos. E aí o que eu queria dizer, mas tudo bem, estava conversando com a Natália antes, que é uma questão de que no domingo eu fiquei um pouco desanimado, depois eu reanimei, porque é uma questão normal nos tratados, você ter esse tipo de impasses que você tem que resolver. E aí saiu semana passada, eu achei pertinente comentar que saiu semana passada um relatório intermediário, provisório, da OECD, que todo mundo sabe, né, que não é uma entidade livre de interesses econômicos, e mesmo a OECD colocou no relatório, que está disponível, vocês podem pegar na internet, se vocês quiserem, me mandem um e-mail, eu mando para vocês o link nas nossas comunicações regulares. E acho que a Natália está entrando aqui, ó. Deixa eu pôr ela aqui. A Natália está aqui. Então a Natália já entrou, daqui a pouco ela vai ouvir. Natália, eu estou só terminando aqui o último slide da aula, aí eu já passo para você, a gente começa uma nova gravação. E aí, nesse interim report aqui da OECD, eles já falam de várias coisas que estão associadas ao Tratado Global. Então, você tem aqui, por exemplo, a questão de que ações não coordenadas de política para esse tipo de problema poderiam reduzir a velocidade da poluição plástica. E aí ela faz algumas ressalvas, o relatório faz algumas ressalvas, e aí coloca que a ambição global com um tratado restrito, early, ou seja, que venha logo, e com ações políticas coordenadas, tem um impacto muito maior. E aí tem outras mensagens aí que vocês vão poder ver, tá logo no comecinho do report, então vocês vão poder ver logo. Eu não vai dar tempo da gente ver item por item, mas aí, como eu disse no meio da aula, eu vou ressaltar o 7º item, que é uma das key messages, barreiras técnicas e econômicas. A gente falou de várias barreiras técnicas e econômicas hoje para reciclagem. Precisam ser superadas para eliminar a poluição plástica, o vazamento de plásticos até 2040, incluindo rupturas na reciclagem, rupturas tecnológicas, ou seja, novos modos de reciclar, ou novos modos de tratar a reciclagem, e escalando, outro tópico que a gente falou hoje, escalando mercados internacionais que funcionem bem para plásticos secundários, porque tem muita solução para plástico de reciclagem primária, e scraps, né, que são as aparas e os recortes aí da indústria plástica. Bom, era isso, a aula está aqui, beleza? Vamos interromper a gravação e vamos receber a Natália. Espera aí, deixa eu interromper a gravação e a gente começa a outra com a Natália.